Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, e levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe: onde vamos comprar pão, para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês estão aqui na Associação do Senhor Jesus. É uma maravilha acolher e abraçar vocês. E também ter a presença de você que nos acompanha através da Rede Século XXI na sua casa. A gente fica muito feliz que você está rezando conosco nesse dia, nesta sexta-feira. O livro dos Atos dos Apóstolos hoje traz para nós uma pessoa importante, chamada Gamaliel, que era um grande mestre, um grande professor lá na Terra Santa, lá em Jerusalém. O Sinédrio, os líderes do povo judeu, prenderam os apóstolos. Queriam que os apóstolos parassem de pregar a palavra de Deus. Mas Gamaliel, que fazia parte daquele grupo também, deu um conselho para aqueles outros do Sinédrio: gente, não vamos fazer isso, vamos esperar um pouco o tempo passar, porque já apareceram tantas pessoas se dizendo Deus na terra, o profeta, o Messias, e não viraram nada. Depois que a pessoa morreu, tudo foi por terra, acabou tudo que a pessoa semeou. Se Jesus for mais um desses que se dizem profetas, filho de Deus, o enviado Messias, e se for mentira o que Jesus disse e o que Jesus fez, logo logo esses discípulos vão parar de proclamar a palavra, vão se dispersar e vão embora. Mas se Jesus realmente for o Messias, o enviado pelo Pai, vocês estarão lutando contra Deus e vocês vão perder essa luta, porque quem luta contra Deus perde a batalha. Aqueles homens do Sinédrio resolveram aceitar o conselho de Gamaliel. Olha, vamos deixar quieto então, vamos ver aonde vai dar isso. Chamaram os apóstolos, falaram para eles ficarem quietinhos. Vocês não vão abrir o bico de vocês, quietinhos, não é para falar nada de Jesus. Pegaram um chicote, deram bastante no lombo deles, bateram, açoitaram os apóstolos, e depois falaram assim: pode ir embora agora, que já apanharam mesmo, quietinhos, não vão abrir o bico, agora vocês podem
seguir o caminho de vocês. Mas se a gente vir vocês falando de Jesus, vamos descer o chicote em vocês de novo. E aí acontece algo muito importante nesse texto dos Atos dos Apóstolos. Eles apanham, recebem os açoites, os apóstolos, e saem louvando pelas ruas. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, hoje é tempo de louvar a Deus. Aí as pessoas acharam engraçado aquilo, mas como? Apanharam até lá agora no Sinédrio, quase mataram eles de tanto bater, de tanto chicote, e eles estão andando pelas ruas de Jerusalém cantando, louvado seja o meu Senhor, hoje é tempo de louvar a Deus. Esses apóstolos, eles estão malucos. Perguntaram para eles, mas vocês acabaram de apanhar ali, e vocês estão louvando a Jesus? E eles disseram, nós estamos sendo considerados dignos disso. Nós somos pecadores, nós fizemos tantas coisas erradas na vida, e agora estão fazendo isso com a gente. O que fizeram com Jesus estão fazendo conosco, louvado seja o nome de Jesus. E desobedeceram a ordem recebida. Lá no Sinédrio disseram, quietinhos, não é para falar nada senão. Desobedeceram aos homens para obedecer a Jesus. Porque Jesus falou o que para eles? Vão pelo mundo, proclamem a palavra, anunciem a cura, a libertação, a misericórdia, a salvação. Foi a ordem de Jesus. Jesus enviou-os para anunciar a boa notícia. E os membros do Sinédrio desobedeceram aos homens para obedecerem a Jesus. Agora eu perguntaria para você que está aqui na associação e para você que está em casa, por que isso? Por que eles apanharam tanto, mas mesmo assim louvavam o Senhor? Porque foram proibidos de proclamar a palavra e saíam anunciando pelas ruas, pelas casas. Por que eles se sentiam motivados a fazer isso? Porque eles haviam feito a experiência do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Para eles a morte não era mais o fim de tudo, mas um novo nascimento, o começo de uma nova etapa na história. Porque antes do encontro com o Cristo vivo, eles estavam presos na morte, trancados naquela casa, com medo, tristes, abatidos, decepcionados. Para os apóstolos, antes da experiência do Cristo ressuscitado, a vida tinha perdido o sentido. Eles que caminharam com o Mestre tanto tempo, de repente Jesus estava morto, eles acharam que era o fim de tudo. Acabou, Jesus morreu, o que a gente vai fazer? Pedro falou assim, eu vou lá pescar de novo. Mateus falou, eu vou lá cobrar impostos, porque é o meu ganha-pão. O outro falou, vou fazer tal coisa. Mas de repente Jesus chegou naquele domingo, desejou-lhes a paz, falou assim, gente, eu estou vivo, eu venci. E essa experiência foi fundamental. Nós hoje em 2013, olhando para a nossa vida, nós também podemos fazer essa experiência do Cristo vivo no tempo da Páscoa. Nós temos essas duas situações. Podemos ficar presos na morte, no fracasso, ou podemos nos unir ao Cristo vivo. E dependendo da nossa opção, vai ser o nosso futuro, vai ser o nosso sonho ou o fim dos nossos sonhos. A pessoa que não crê nessa etapa depois da morte, a pessoa que não crê que existe algo depois dessa experiência, fica presa nessa experiência. Fica presa no sofrimento, amarrada nas coisas ruins, não consegue dar um passo. Por quê? Porque olham até o horizonte e não imaginam que tem mais coisas depois. Essa é a pessoa que fica presa no sofrimento, na dor, na cruz, na morte. Padre, mas tem gente assim? Tem. Existem muitas pessoas que passam por um problema e não tem essa perspectiva de Jesus vivo, não tem essa perspectiva da eternidade, então a pessoa fica presa naquilo. E fica remoendo aquilo, se fazendo muitas vezes de vítima, dizendo mais ou menos assim, quando o padre vai visitar, ai padre, coitadinha de mim, eu sou a pessoa mais triste do mundo, porque olha o que aconteceu comigo,
Eu estou com a unha encravada, Padre, eu não aguento essa vida. Não tem mais nada. Mas o que é isso? Vamos animar, não é assim? Jesus está vivo, Jesus está aqui. Vamos animar, criatura de Deus. Ai, Padre, mas a unha está encravada, está doendo. Pede para Jesus, vai desencravar essa unha, vai lá numa podóloga, dá um jeito. Creia que existe algo melhor, algo infinito para você. Os apóstolos se sentiam felizes mesmo sendo açoitados, porque eles acreditavam que existe algo depois. Eu estava pensando nessa noite, meditando sobre essa história do Gamaliel, quando eu era criancinha. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, eu acho que é comum. Quando a gente é criança, está conhecendo o mundo, a gente olha assim para a montanha e parece que o mundo termina ali, porque a gente não vê além da montanha com os olhos do nosso corpo. Eu olhava assim para a montanha, parecia que o céu terminava na montanha. Eu falava, nossa, o mundo vai até ali. E aí eu fui crescendo e fui descobrindo que depois daquela montanha tem outra. E você anda e chega naquela outra montanha, você acha que é o fim da terra, tem outra montanha lá na frente, tem outra e você não chega. Assim é a fé, assim é a vida da pessoa que crê em Jesus. Ela não acha que a vida termina naquele horizonte ali, naquela montanha. Os seus olhos estão vendo a montanha e o horizonte terminando na montanha, mas pela fé ela sabe que depois tem mais. Depois tem outra montanha, e tem outra, e ela vai ficar com a língua para fora de tanto andar e não vai chegar no fim do mundo, porque sempre tem algo depois daquela montanha. Você que está nos acompanhando na Rede Século XXI e você que está aqui, nesta sexta-feira, vamos louvar a Deus por tudo aquilo que acontece conosco. Louvar pelos momentos de alegria e de vitória e louvar também pelas dificuldades. Não é porque estamos sofrendo, porque temos uma cruz, porque perdemos alguém que amamos, que a gente vai desistir, que a gente vai ficar triste, que a gente vai perder a motivação pela vida. Deus está conosco. Se você crê em Jesus, você crê que sempre tem algo depois, algo melhor. Os discípulos acreditavam nisso. Apanhavam, eram calados pelo sinédrio para que não proclamassem a palavra, mas porque eles acreditavam em Cristo vivo, faziam a experiência do Cristo vivo e sabiam que tinham a vida eterna, eles louvavam, cantavam, agradeciam, se sentiam felizes por serem considerados dignos de padecer, pelo menos um pouquinho daquilo que Cristo padeceu. O seu sofrimento não pode ser um motivo da sua decepção, da sua tristeza, do seu fracasso. O seu sofrimento é um caminho para você alcançar muitas vitórias. Você que está em casa, você que está aqui, coloque a mão no coração um pouquinho, converse com Jesus, entregue a Ele suas dores, seus sofrimentos, e não tenha medo de ter fé, não tenha medo de proclamar a palavra, mesmo que muitas pessoas queiram calar você. Sim, Jesus, muito obrigado, Jesus. A vontade do Pai precisa acontecer. E diante de tudo isso que nós ouvimos, Jesus, nós temos que ser fortes e corajosos, mesmo na aflição, na dor, e mesmo diante da morte. Porque você, Jesus, ressuscitou e quer que nós te sigamos, intrépidos, fortes e corajosos, para que possamos cada vez mais, Jesus, anunciar o teu nome, dizer a todos que você é a ressurreição e a vida, e que diante do teu poder, Jesus, nós devemos dizer sim, porque você, Jesus, é aquele que nos acompanha, que nos dá força, que nos dá coragem e que alimenta todo o nosso ser com o teu corpo e sangue. Jesus, fica conosco no dia de hoje. Dá-nos essa graça de anunciar o teu nome, mesmo na dor, no sofrimento, na angústia. Porque se anunciarmos o teu nome, todo o mal irá embora. Só você, Jesus, restará
e nos dará essa paz e esta alegria. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.